Hebreus, eu disse, capítulo número 2. Nós estamos em algumas mensagens, essa série de mensagens recebeu esse título, Redescobrindo a Igreja, 10 verdades que fazem toda a diferença. As 10 verdades têm sido publicadas semana após semana no informativo. Hoje nós estamos na semana número 3. Da forma como foi aí impresso, está colocado que a igreja, a pergunta é, o que é uma igreja? Nós estamos dizendo, a igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo o Rei. É a verdade da mensagem desta noite, mas é claro que ela tem alguma reflexão a trazer aos nossos corações. Eu vou te convidar a se colocar em pé e nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus. Se você abriu a Bíblia aos Hebreus, não abriu em vão, mas nós vamos começar lendo Mateus 18, 20 e depois Hebreus 2, 12. Leia este que está comigo. Portanto, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, dizendo, proclamarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da igreja te cantarei hinos de louvor. E o povo de Deus diz, amém. Pode se assentar. Dizendo, proclamarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da igreja te cantarei hinos de louvor. São palavras que o autor dos Hebreus coloca nos lábios de Jesus. E a mensagem desta noite começa com a seguinte pergunta: o que acontece quando nós estamos reunidos? Uma vez que a igreja é o povo junto para quê? E o que acontece quando esse povo está junto? E a resposta pode ser traduzida em poucas palavras. Quando nós estamos juntos, Deus fala. Esta imagem tem, eu suponho que uns 50 anos. Este é o templo antigo da primeira igreja batista de Dallas, no estado do Texas. E o pregador atrás do púlpito é Billy Graham. Já ouviu falar de Billy Graham? Já ouviu falar de Billy Graham? Billy Graham, por onde ia, costumava carregar consigo uma multidão. Eu não sei quantos sabem disso, mas a maior lotação do Maracanã foi quando Billy Graham esteve pregando naquele estádio em 1960. Foi a maior lotação, não foi nenhum jogo do qualquer time que passou na sua cabeça. Foi o encontro da Aliança Batista Mundial em 1960 no Rio de Janeiro, quando o Maracanã foi o lugar de culto para mais de 200 mil pessoas. Onde ele ia, e Deus abençoou sua pregação extraordinariamente, ia após ele uma multidão de pessoas. Muitos até curiosos, uma vez que esse homem é tão famoso mundialmente, eu quero ver o que é que faz dele tão renomado assim. Billy Graham foi pregar numa determinada igreja que estava inaugurando a sua nova sede. O pastor daquela igreja, que tinha preparado uma festividade notável, convidou este pregador famoso do mundo inteiro, já é falecido, mas durante seus quase 100 anos de vida foi um instrumento incrível, impressionante nas mãos de Deus. Convidou Billy Graham para ser o pregador no culto comemorativo da inauguração do templo da igreja. Antes de passar a palavra a Billy Graham, o pastor da igreja deu as seguintes palavras de apresentação ao pregador. Ele disse: o pregador desta noite é, sem dúvida, o homem mais importante do planeta Terra. Ele já esteve em dezenas de nações. Ele pregou a mais pessoas do que qualquer outro pregador. E ele já tocou mais vidas do que qualquer outro homem da história. Ele já esteve na presença de reis, imperadores, presidentes, autoridades,
sem se furtar de pregar a palavra de Deus também aos presidiários, aos homens do campo, às crianças. Sua voz consegue operar coisas extraordinárias. Sua presença é majestosa. Sua autoridade é insuperável. O pregador dessa noite dispensa apresentações, porque não existe uma pessoa do mundo que não tenha ouvido falar a respeito dele, de suas inigualáveis qualidades e de sua perfeição. O pregador desta noite é, acima de questionamentos, o homem mais importante do mundo. O pregador dessa noite é Jesus Cristo, que pelo Espírito Santo falará por meio de seu servo Billy Graham. O mesmo Jesus que disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Foi o Jesus que diz nesse texto que nós lemos: proclamarei o teu nome aos meus irmãos. No meio da igreja, te louvarei com hinos. Quando nós estamos reunidos, Jesus está conosco. Mas em que caráter Ele está conosco? Com que propósito Ele está conosco? Estará o Senhor, de alguma maneira, sentado acima de nós, olhando para baixo e dizendo: eu gostei do cântico desse, não gostei do cântico daquele? Ou com uma lista, os membros da plenitude, ele diz: veio, chegou atrasado, faltou, veio, menos bênção para esse essa semana, bênção nenhuma para esse, e não vou, coitado, ia precisar de um livramento meu, não vou dar. Não, ele declara como ele está presente. Ele diz: anunciarei o teu nome aos meus irmãos. No meio da igreja te cantarei hinos de louvor. Ele não é a plateia. Ele é aquele que age quando nós estamos reunidos. Nós estamos reunidos com a finalidade de que Ele haja no nosso meio. Nós estamos reunidos com a finalidade de ouvi-lo proclamar o nome de Deus o Pai, de ouvi-lo cantar hinos de louvor a Deus o Pai no meio de nós. Quando nós estamos reunidos, Ele está no meio de nós. Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E Ele diz: proclamarei o meu nome aos meus irmãos. No meio da igreja te cantarei hinos de louvor. A primeira verdade para você meditar essa noite, a pergunta é: o que realmente acontece quando nós nos reunimos? A primeira coisa: Jesus fala pela pregação. Alguém pode ter um pregador preferido, e assim como foi nos dias de Billy Graham, foi antes dele, depois dele, até hoje e depois, que existem alguns pregadores que se destacam, e eles conseguem atrair multidões, e eles conseguem ter hoje muitas visualizações no YouTube. Eu ouvi dizer que alguns têm postado vídeo no Reels e no TikTok, no Instagram, nas outras redes sociais, com uma adesão grande. As pessoas querem ouvir a voz desse homem, as pessoas querem ouvir o que ele tem a dizer, e isso não é mal em si, conquanto possa ser mal, quando nós estamos mais interessados em ouvir pregador A, pregador B, pregador C, primeiro de tudo do que o próprio Deus, e segundo do que aquele homem que Deus colocou como o pastor das almas de cada um de nós, como aquele por meio de quem Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da igreja, de que cada um faz parte. Esses modismos são perigosos. Claro que há benefício em ouvir, há benefício, e Deus pode falar, e Deus fala por meio de muitos dos seus servos, mas nós precisamos ser cuidadosos quanto a razões que nos movem a ter um ou outro preferido. Porque aquele que nós queremos ouvir, e eu pensei nessa ilustração nessa semana, não é um homem A ou B ou C, mas Jesus. Quando a Bíblia é aberta, Jesus fala, e a igreja se reúne com o propósito
de ouvi-lo. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. O que nos ressalta que a igreja é composta por pessoas regeneradas, que se reúnem num local. Observe o versículo, nós temos falado tanto deste versículo que você já o memorizou. Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Tem 3 palavras neste versículo que você citou comigo na sua memória. Tem 3 palavras que indicam a reunião de pessoas num local. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou eu no meio deles. Ele está se referindo à igreja reunida como agora nós estamos. Mas reunida, anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Jesus é, primeiro de tudo, o pregador. Se alguém falar sem ser no nome dele, se alguém falar sem ser na autoridade dele, se alguém falar sem ser pelo Espírito dele, está falando de si e não merece ser ouvido. Aliás, merece não, não deve ser ouvido. Mas se alguém fala no Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, e se alguém fala em nome de Jesus, proclamando a mensagem de Jesus, não somente a pessoa, mas principalmente a mensagem deve ser ouvida. Quando ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, saiba que Jesus é um homem de corpo, como eu e você. Embora o corpo dele seja diferente do nosso, porque já corpo glorificado, ele é um homem de corpo como eu e você. Se nós perguntássemos a qualquer um de nós aqui, onde Jesus está, e nós diríamos, está aqui, essa resposta é verdade, mas em corpo, ele está sentado lá, à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Não nega o versículo, ele está presente entre nós, pelo Espírito Santo. O Espírito de Jesus é a verdadeira presença dele conosco. Eu não sei o que você espera ouvir numa pregação, eu não sei o que te atrai. Alguns têm o critério, quanto mais divertida, melhor. Outros já são mais práticos, quanto mais curta, melhor. Mas o que deve ser buscado verdadeiramente é ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo no seu coração a partir da Escritura Sagrada. O povo de Deus se reúne para ouvi-lo com esta finalidade. Os nossos cultos sempre têm pregação, sempre. Inegociável. Porque não podemos reunir somente para que Ele nos ouça. Devemos nos reunir, primeiro de tudo, para ouvi-lo. A mensagem dele, visto que ele fala pelo Espírito Santo, a mensagem dele é proclamar o nome do Senhor. O texto de Hebreus 2, versículo 12, que nós lemos, diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Uma tradução mais recente do nosso tempo, chamada Versão Fácil de Ler, nome interessante, não? Versão Fácil de Ler, ela diz: Senhor, eu vou falar a meus irmãos a seu respeito. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos. Nós estamos chegando num ponto muito interessante aqui. O nome de Deus não é uma conjunção de letras e sílabas. Aquele nome do Antigo Testamento que você sabe que ninguém sabe a pronúncia dele, alguns dizem Jeová, outros dizem Yahvé e por aí vão outras versões, é na verdade uma palavra riquíssima de significado, mas não podemos afirmar que esta ou aquela pronúncia seja o nome de Deus. O nome de Deus, eu quero repetir isso para você, não é um conjunto de letras. Para você escrever Hugo, você põe H, depois o U, depois o G, depois o O e escreveu o meu nome. Não. O nome de Deus é algo muito maior do que isto. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 34. Êxodo 34. Não está na projeção, então é melhor abrir. Versículo número 5.
Êxodo 34, 5, que diz: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. É um encontro que Moisés teve com Deus. Observe o que diz: e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. A proclamação do nome de Deus é o que Jesus faz em meio de nós, como diz Hebreus 2,12, proclamarei o teu nome aos meus irmãos. A proclamação do nome de Deus não é um grito estático, Jeová, 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 mas é a proclamação de quem Deus é. Olha, meu amigo, existem muitos sermões açucarados nesse mundo, existem muitos sermões para dizer de autoajuda, existem muitos sermões com ideias assim, muito baixas, muito terrenas, baixa não no sentido de vulgar, mas o que todo sermão precisa, seja ele qual for, seja quem for o pregador, seja qual for a duração, o que todo sermão precisa é de fazer você olhar para Deus. O objetivo de uma pregação, quando vinda do Espírito Santo, não é que as pessoas saiam, por exemplo, daqui dizendo: meu Deus, que pregador esse pastor Hugo, ou alguém dizendo: meu Deus, que pregação a de hoje à noite. Não, o objetivo é que as pessoas simplesmente digam: meu Deus, que Deus inigualável, que Deus tremendo, que Deus grande, que Deus tremendo, que Deus compassivo, que Deus clemente, que Deus longânimo, que Deus grande em misericórdia e em fidelidade, que Deus terrível, que não inocenta o culpado, que Deus terrível, que visita a transgressão. O nome de Deus é encontrado no Evangelho, quando é apresentada para nós a severidade da justiça de Deus e a bondade de Deus em prover para nós um escape pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Ouça esse texto pensando em como ele fala de Jesus. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Do que ele está falando, queridos? É claro que ele está falando dos benefícios que Jesus conquistou para nós, quando morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Você sabe disso, ele não tinha pecado que pagar, mas ele pagou o meu pecado e o seu pecado. Então ele está afirmando para nós tudo isso a respeito de Deus: a sua compaixão, a sua clemência, a sua longanimidade, a sua misericórdia, a sua fidelidade. Mas sim, para perdoar, Deus sacrificou o seu próprio Filho. Ele está afirmando para nós que Deus não inocenta o culpado e que Deus visita a iniquidade. A grande maioria de vocês me chama de pastor e de senhor. Pessoas até mais velhas do que eu me chamam de pastor e de senhor. É uma conveniência do tratamento, é normal. Eu lembro do meu culto de ordenação, 2 de agosto de 2014, veio lá no final do culto o irmão Luiz Calistrato do Nascimento, 92 anos de idade na época, e me cumprimentou e falou: que Deus abençoe o senhor, pastor. E eu tinha 23. E eu senti um senhor de 92 anos me chamando de senhor. Formalidades, não? Formalidades. Para chamar a Deus pelo nome. Para chamar a Deus pelo nome.
somente se você o conhecer no Evangelho de Jesus. Para você poder dizer a Deus, Pai. Alguém dirá, Pai, e Ele dirá, você não é meu filho. Sim, Deus é Pai. Deus é Pai de todos os que já se converteram a Jesus Cristo. Deus é Pai daqueles que já se arrependeram dos seus pecados. Deus é Pai daqueles que confiam somente nos méritos e na obra salvadora de Jesus. Estes podem chamar Deus de Pai. Estes podem chamá-lo pelo nome, sem tantas formalidades. Porque a estes foi dado acesso ao Pai. Quando o povo está reunido, Jesus no meio de nós, Ele diz, proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Não é uma palavra, é um conjunto de verdades a respeito de Deus, que deve inclusive causar uma profunda impressão no nosso coração. A mensagem tem essa finalidade principal, a de causar um impacto no seu coração, um impacto a respeito de quem Deus é, um impacto a respeito de quem você é aos olhos de Deus, um impacto da sua grande necessidade de ouvir o chamado de Jesus Cristo, um impacto a que você reconheça a sua necessidade de se arrepender e de crer. Não, eu não sei quantas das informações que eu trago aqui são retidas pela mente dos meus ouvintes, até porque é um exercício um tanto quanto desafiador. A oração que eu faço não é que você memorize os pontos da mensagem ou as palavras que eu escolhi. A oração que eu faço é que o Espírito de Deus faça uma impressão muito profunda no seu coração, de quem Deus é e do quanto você precisa de Deus, de tal maneira que você o busque, de tal maneira que você renuncie qualquer coisa que te separe dele, de tal maneira que você siga Jesus Cristo e ao segui-lo, encontre os tesouros e as glórias e as maravilhas da salvação. É por isso que o propósito da mensagem não consiste em entreter, não consiste em divertir, não pode consistir em agradar os ouvintes, porque quando a Bíblia é aberta e a palavra de Deus é proclamada, o direito de determinar o que vai ser dito não pertence ao pregador, pertence ao Deus que o enviou. Talvez eu ou qualquer outro pregador discorreria sobre inúmeros assuntos. Eu tenho um monte de coisinhas pequenas deste mundo que me interessam, sobre as quais, se eu começar a falar, pode me interromper, me ofereça um copo d'água, como minha esposa sabe muito bem. Eu posso contar histórias sobre a Guerra Civil Americana um dia inteiro, porque eu já li inúmeros livros sobre esse assunto, tenho um interesse, um assunto tão trivial. Quando eu começo, ela já diz, ok, beleza, muito bom. E qualquer um de nós poderia discorrer sobre seus hobbies, filatelia, numismática, ornitologia, literatura, história, poesia, ciência, o que for. São assuntos bons, úteis, talvez relevantes, mas existe algo que é necessário para todos, que é a palavra que vem de Deus. Por isso a mensagem não pode se resumir em tópicos interessantes. É necessário que a mensagem te faça se sentir um tanto quanto desconfortável. Não por nenhum sadismo do mensageiro, mas é necessário que a mensagem te faça sentir-se um tanto quanto desconfortável, tanto quanto faz a mim. Se é a mensagem que vem de Deus, ela produzirá esse efeito. Ela vai nos sacudir quando nós estamos adormecidos. Ela vai nos confrontar quando estamos endurecidos. Ela vai nos orientar quando estamos desorientados. Ela vai nos conduzir onde precisamos ser guiados. Ela vai nos confortar no que nós precisamos de conforto que venha de Deus. Ela vai produzir todos os seus maravilhosos efeitos, mas tão somente
se for uma mensagem verdadeiramente extraída deste livro. Não, queridos, o que faz a mensagem ser boa não é outra coisa senão a avaliação de Deus. E Deus só está satisfeito com um sermão quando o nome dele foi proclamado. Deus só está satisfeito com uma mensagem quando ele foi revelado aos que estão ouvindo. Razão pela qual o versículo que todos nós deveríamos citar quando entramos na casa de Deus são as palavras de Cornélio a Pedro em Atos 10:33. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor te ordenou. Essa tem que ser, meu amigo, a sua disposição. Durante o tempo dos cultos online, eu tenho falado muito sobre isso. Eu acho que ainda vou falar bastante sobre isso, porque é necessário. Alguns estudiosos observaram que, na grande maioria das transmissões de cultos, as pessoas acompanhavam a parte dos cânticos, acompanhavam talvez os avisos. Algumas igrejas criaram formas de interação para as pessoas, dizendo assim: entre aí no WhatsApp, mande uma mensagem para os seus irmãos na hora dos que seria os cumprimentos do culto, ou comente aí no vídeo. Mas o que muitos observaram é que na hora que começava a pregação, sabe aquele númerozinho lá? Caía. É tão mais fácil. Não preciso ouvir. Não preciso ouvir se está chato, não preciso ouvir se está me incomodando, não preciso ouvir se tem o pregador A ou B ou C, que é muito mais interessante, muito mais envolvente, muito mais carismático. Não preciso, eu posso escolher. E eu escolho quem eu quero ouvir, eu escolho a hora que eu quero ouvir, eu escolho o assunto que eu quero ouvir. Eu sou o Senhor do sermão. Mas se você está entendendo o que eu estou querendo dizer essa noite, o Senhor do sermão não é o ouvinte, nem deve ser o pregador. O Senhor do sermão é o Senhor. O que acontece, meus irmãos, quando nós estamos reunidos? Jesus fala conosco. Tem um hino antigo da harpa cristã. Toda vez que eu falo o hino da harpa, eu já sei quem são os que sorriem. Quando eu cito um hino da harpa cristã, eu já sei quem são os que preferem. Talvez você conheça. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala por tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração, fugiu a palavra, atento. Meu coração atento está para a tua voz ouvir. E esse tem que ser o anelo do nosso coração. Quando entramos pela porta da casa de oração, o nosso desejo, a nossa oração tem que ser as palavras de Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ouvirmos com máxima atenção, tanta quanto pudermos, para que nós possamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Mas o texto de Hebreus 2:12 tem uma segunda parte que chamou muito a minha atenção, porque diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, e no meio da igreja, te louvarei com hinos. Eu passei horas essa semana debruçado em cima deste versículo, eu não posso nem entrar nos detalhes aqui. Esta tradução é uma tradução que eu estou lhes oferecendo, quando ele diz: no meio da congregação te louvarei com hinos. O mesmo Jesus que fala pela pregação é o Jesus que fala na voz da congregação. Quando a igreja se reúne, ele está onde? No meio, não acima, não à frente, não atrás, não ao lado. Ele está, a palavra grega diz, rodeado pelos irmãos. É como se Jesus Cristo escolhesse o assento central. Ali onde está a irmã Arlete, é como se ele escolhesse esse assento central. Muito bem escolhido, está do ladinho de Jesus, minha irmã. Ele escolhe esse assento central para que ele possa dizer: no meio da congregação, rodeado pela congregação, te cantarei hinos de louvor.
Quando nós nos reunimos, o mesmo Espírito que fala no púlpito é o Espírito que, pela boca de cada pessoa aqui convertida, que tem desde a sua conversão o Espírito Santo, é o mesmo Espírito que na sua voz louva. De tal maneira que eu me induzi a um exercício. Eu falo disso quase todo domingo, que eu gosto de ouvir vocês cantando. Mas hoje o meu exercício ganhou uma conotação. Porque quando eu ouvi a igreja cantando, eu ouvi a voz de Jesus. No meio da igreja. Quando pessoas em quem o Espírito de Deus habitam louvam a Deus, Ele está louvando pela sua voz. Ele está usando os seus lábios, Ele está usando suas cordas vocais para louvar o Pai. Ele diz, no meio da igreja te cantarei hinos de louvor. Quando você canta, Jesus usa a sua voz, e o Espírito dele está usando a sua voz para louvar Deus, o nosso Pai. Que coisa tremenda, minha gente. Isso me dá vontade de cantar. Isso me dá vontade de dizer, Senhor, aqui estão, aqui, ó, eis aqui a minha boca, a minha voz, usa, Senhor, para que Deus, o nosso Pai, seja mais engrandecido, para que Deus, o nosso Pai, seja louvado. Ele diz, no meio da igreja, eu te cantarei. Imagine isso. Nós dizemos que estamos cantando para Ele, e sim, estamos, mas Ele está dizendo que Ele está cantando conosco e por meio de nós. Ele diz ao Pai, no meio da igreja, eu te cantarei hinos de louvor. Você sabe por que Jesus louva? Você sabe qual é o motivo de Jesus para louvar? Naquele tempo exultou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Este é um dos textos, eu citei aqui Mateus 11, 25 e 26. Este é um dos textos, e talvez o mais notável deles, que fala que Jesus exultou no Espírito Santo, isto é, o nosso Salvador foi cheio de sentimento de adoração, o mesmo sentimento que o Espírito faz infundir nos nossos corações. Ele foi cheio do sentimento de adoração, de gratidão, de louvor. Por quê? Pela graça que Deus demonstra aos pequeninos. Pela graça que Deus demonstra a nós, pobres pecadores, as nossas almas, que estavam sentenciadas à miserável e eterna maldição, nas profundezas do inferno. Mas Deus nos libertou disto, e Jesus se alegra nisso de tal maneira, que Ele exulta no Espírito Santo e diz, graças te dou, ó Pai, porque revelaste estas coisas aos pequeninos. Você percebe, meu querido, que a razão pela qual você deve cantar ao Senhor nosso Deus com alegria não são as coisas triviais da sua vida, não é o saldo da sua conta, nem o ano do seu carro, nem a qualidade das suas vestimentas, não é se as coisas estão bem em casa, se está todo mundo saudável, porque se esse for o motivo do seu louvor, muito em breve você estará desprovido de motivos de louvar, porque estas coisas por natureza têm os seus altos e baixos e se vão. Existe um motivo perene de adoração e um motivo perene de adoração alegre. A salvação. Só o poder de Deus pode mudar o teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz? Eu olhei para trás. Quantos sorrisos enquanto estávamos cantando essa música. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou. E aí o Adson ainda nos emendou com o refrão, Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo o Salvador me libertou. Olha, talvez hoje tenham passado dezenas de coisas pela sua cabeça e pelo seu coração, que tenham te feito sentir menos interessado, menos envolvido, menos entusiasmado com a adoração do Senhor. E hoje de manhã, se você não ouviu a mensagem de hoje de manhã, você pode ouvir no YouTube, no Spotify, eu falei sobre quem é que puxa, se é você que puxa seu coração ou se é o seu coração que puxa você. Motivos para louvar a Deus,
você tem todos os dias. No dia que você sofrer muito amarga dor, você tem motivos para louvá-lo. No dia que você estiver rompendo de felicidade, os motivos são os mesmos. O amor de Deus pelas nossas almas, a ponto de sacrificar o seu Filho para ser o nosso Salvador. Pelo Espírito, ele canta hinos de louvor, nós podemos ouvi-lo. Jesus canta conosco. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Jesus canta conosco. Ele diz: no meio da igreja, eu te cantarei hinos de louvor. Ele nos ensina a louvar o Pai. Ele nos ensina o motivo, Ele nos ensina como, Ele nos ensina a intensidade, Ele nos ensina a qualidade da nossa adoração. Pare, em nome de Jesus, pare de selecionar uma música que você gosta ou não gosta, e dizendo: o Adson colocou essa música aqui, eu não gosto dessa música. Que bom que colocou a outra que eu gosto, porque nenhuma delas foi escolhida para te agradar. Todas elas foram escolhidas para agradar uma pessoa. Quem? Deus. O que realmente acontece quando nós nos reunimos? Deus fala. Quando eu consultei a Bíblia sobre a voz de Deus, eu encontrei na Bíblia que a voz de Deus faz a terra derreter, que a voz de Deus é como o som de um trovão, Salmo 18:13, que a voz de Deus é como o som de muitas águas, diz Ezequiel 43 e Apocalipse 1, que a voz de Deus é como o som da trombeta, Apocalipse 1:10, Apocalipse 4:1, que a voz de Deus faz os anjos caírem prostrados, que a voz de Deus é... Bem, veja comigo o Salmo 29, que nos diz sobre o som da voz de Deus, sobre a potência da voz de Deus, sobre o poder da voz de Deus, a mesma voz que nós ouvimos quando estamos reunidos, porque quando estamos reunidos, Ele está no meio de nós, e Ele diz: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, e no meio da igreja eu te cantarei hinos de louvor. Salmo 29, versículo 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, o Senhor corrijo-me, versículo 6, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens, versículo 7, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz, glória. Sabe o que esse salmo quer dizer? Com linguagem figurativa, quer dizer que a voz de Deus faz duas coisas. Quando diz despedaça os cedros, não é que Deus esteja interessado em desfazer aquilo que Ele mesmo fez. É uma linguagem figurativa, evidentemente, como é próprio dos Salmos. Quer dizer que a voz do Senhor, ela vai contra o coração duro. O coração daquele que ainda não se arrependeu, não se converteu a Jesus Cristo. O coração é duro como pedra, é duro como o cedro do Líbano. Mas a voz do Senhor despedaça o cedro do Líbano. A voz do Senhor faz o coração se quebrantar. E o texto diz que a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. É a graça de Deus que o mesmo coração que Ele quebrou, Ele refaz como um coração vivo, como um novo coração, como um coração transformado. Meus irmãos, o que acontece quando nós estamos reunidos? E é o principal motivo pelo qual nós devemos nos reunir sempre. Deus, repito, fala. Quando nós cantamos a sua adoração, Deus está falando. Todos os cânticos que nós cantamos aqui hoje descrevem Deus de uma maneira maravilhosa, e Jesus está declarando as grandes e as maravilhosas qualidades e obras de Deus. E quando a Bíblia é aberta,
e um varão em nome de Deus ocupa o púlpito para declarar a mensagem da Bíblia, aos seus ouvidos está chegando a voz de um homem chamado Hugo, mas em seu coração está chegando a voz do Espírito Santo. No Novo Testamento, houve 3 ocasiões em que a voz de Deus o Pai foi ouvida de maneira audível, é uma redundância, vai me desculpar, mas eu não sei que conjunto de palavras escolher. Houve 3 ocasiões em que a voz do Pai foi ouvida. 3 ocasiões, eu sei que houve muitas vezes em que ela foi espiritualmente ouvida. Houve 3 ocasiões em que ela foi percebida como uma voz ambiente. A primeira vez foi no batismo de Jesus. Está em Mateus 3, Marcos 3, Lucas 3. Marcos 1 e Lucas 3. A primeira vez foi no batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo vem sobre ele e ouviu-se uma voz que dizia, você lembra o que Deus disse no dia do batismo de Jesus? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é meu filho amado em quem me comprazo, obrigado. A ele ouvi. A segunda vez que a voz de Deus foi ouvida como uma voz ambiente, foi no Monte da Transfiguração. Isso está em Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. Estavam lá apenas Pedro, Tiago, João, na companhia do Senhor. Quando a voz do Pai foi ouvida, o que ele disse? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. As mesmas palavras do dia do batismo foram ditas no Monte da Transfiguração. A terceira ocasião em que a voz de Deus o Pai foi ouvida de maneira audível, como um som ambiente, está no Evangelho de João, capítulo 12. E depois de o Pai ter respondido à oração de Jesus, Jesus diz assim: não foi por mim que veio esta voz, não foi por minha causa que veio essa voz. Eu esqueço de passar os slides, desculpem. Ele diz, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Eu quero concluir. Todas as vezes que Deus, o Pai, falou, de maneira que a voz dele fosse percebida pelos ouvidos dos presentes, ele disse a mesma coisa, 2 vezes, no batismo de Jesus, no Monte da Transfiguração, ele diz, este é o meu filho, ouçam o que ele diz. Na terceira vez, Jesus ainda acrescenta mais, não foi por mim que esta voz veio, por causa de vocês. Eu disse que quando nós estamos reunidos, Deus fala. Sabe o que é que Deus fala? Deus aponta para Jesus e diz, este é o meu filho amado, ouçam o que ele diz. Deus aponta para a obra do seu Filho na cruz, para a sua ressurreição, e Deus diz, este é o meu filho amado, ouçam o que ele diz. E Jesus acrescenta, ele está falando não por minha causa não, está falando por causa de vocês. Quando nós nos reunimos, Deus nos chama a ele. Quando nós nos reunimos, Deus nos aceita. Quando nós nos reunimos, Deus dirige essa voz que quebra o Líbano e que faz dar cria aos animais, esta voz que quebra o coração e que traz vida. Deus faz esta voz ser ouvida. Tem Deus falado ao seu coração? Tem Deus falado ao seu coração? Hoje, se você ouvir a voz de Deus, diz a Bíblia Sagrada, não endureça o seu coração. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Oremos. Jesus, nós queremos te louvar hoje e para sempre, sabendo que tu estás aqui no meio de nós. Nós queremos te louvar porque tu anuncias o nome de teu Pai aos nossos corações. Nós estamos maravilhados em ti, Senhor, de saber que quando nós estamos reunidos, tu usas as nossas vozes para dar glória ao teu Pai. Que coisa maravilhosa, Deus,
Que coisa maravilhosa, Senhor. Que verdades o Senhor põe diante de nós esta noite. Mas a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, é que o Teu Espírito faça a Tua voz ser ouvida com compreensão no coração de todos. Sim, Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Até de alguém que ainda não conhece a bênção da salvação, do perdão dos pecados e da vida eterna. E que o Senhor possa, ó Deus, pela Tua misericórdia, levar este a clamar pela salvação. E que o Teu Espírito toque o coração, Deus, de uma maneira muito, muito real. Algo que não se dissipe com o tempo, mas causando, Senhor, a busca verdadeira pelo perdão e a busca sincera pela salvação. Perdoa e salva, pois grande é, ó Deus, a Tua glória em perdoar e salvar. Dirige a Tua voz também ao coração do Teu povo, dos Teus salvos, Senhor, dos Teus remidos, porque nós também precisamos ouvir a Tua voz, nós também precisamos ouvir Jesus anunciar o Teu nome. E dá-nos, Deus, um coração capaz de receber. Dá-nos um coração capaz de reter. E um coração capaz de dar ouvidos àquilo que o Senhor, na Tua bondade, tem falado a nós. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a nos reunir sempre com o desejo de Te ouvir e a sempre Te honrar como igreja, cantando louvores que Te agradem, como se Jesus estivesse cantando por meio de nós, porque de fato Ele está. Obrigado por este culto, obrigado pela companhia dos irmãos, pela presença do Senhor, pelo poder do Teu Espírito na Tua palavra. Que o Senhor nos guarde, Deus, ao longo desta semana que hoje está iniciando, nos livre de todo o mal, proveja para as nossas necessidades, nos conserve na Tua presença, até que venhamos a nos reunir mais uma vez, ou nos apresentar perante a Tua face. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.